Augusta. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Lizzy. Bom dia, Rosane. Bom dia, B. Bom dia, tio Paulo. Bora rezar, meu povo. Nessa nossa quinta-feira. Bom dia, Lica. 23º dia. Bom dia, Prof. Mari. Bom dia, Elaine. Esperar só mais um minutinho e a gente já começa a rezar. Bora rezar. Bom dia, Paula. Bom dia, Lourdes. Vocês já estão aí com as suas intenções, as suas orações. Vamos pegar a nossa listinha de intenções, o nosso livro de intenções. Eu já tô aqui com os nomezinhos todos de vocês. Todo mundo que me passou nome. Esse monte de folha que tem aqui, que eu rezo todo dia. Aqui mais uma folha aqui, tem mais uma aqui cheia de novo. Que a gente reza todo dia. Que eu tenho levado também para a Santa Missa, né? Esses nomes, as intenções de vocês, né? Além de rezar na minha oração aqui junto com vocês, também nas minhas outras orações, também tenho levado para a missa, né? E convido que vocês façam o mesmo também, né? Quando vocês forem na missa domingo, coloque todo mundo que está fazendo a quaresma de São Miguel comigo, né? Todas aquelas intenções, essas mulheres, essas famílias que desejam engravidar, os enfermos. Lembra da gente rezar junto, da gente rezar unido, né? A força dessa nossa oração e unidade pelas intenções de cada um, pelas necessidades de cada um. Bom dia, tia Cláudia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Kátia. Que Deus abençoe nosso dia, isso mesmo. Bora rezar então, meu povo. Vamos rezar, não vamos perder tempo, né? Que a pessoa aqui às vezes se passa. E a gente vai rezar agora, agradecendo ao Senhor esse dia lindo que o Senhor nos concede para nossa vida, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, muito obrigada porque nós estamos vivos, porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada porque nós acordamos nessa manhã, abrimos nossos olhos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui dispostos a rezar. Obrigada, Senhor, por este grupo todo de pessoas que está rezando conosco agora, Senhor, por esse chamado dessa oração matinal. Obrigado pela quaresma de São Miguel Arcanjo, Senhor. Obrigada por todas as intenções, por todas as pessoas, Senhor, que estão se achegando até São Miguel, que estão se achegando a Ti, Senhor. Obrigado por todas as graças já concedidas, por todos os livramentos já concedidos. Obrigada, Senhor, por toda a bênção espiritual, por toda a libertação espiritual, por toda a cura interior, Senhor, que Tu já tens promovido. Obrigada, Senhor, por tantas pessoas que conseguem agora já rezar reunidos em família e não rezavam antes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as inúmeras graças que a gente não tem nem noção, Senhor, que essa quaresma está alcançando. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens alinhado a nossa visão, Senhor, o nosso comportamento em Ti. Tens nos chamado, Senhor, para uma vida de intimidade, de conhecimento de Ti, da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Tu que és nosso Deus fiel, todo-poderoso, bendito e louvado seja o Teu nome para sempre. Nós queremos nessa manhã, Senhor, mais uma vez, começar o nosso dia também pedindo que Tu nos cubra com Teu preciosíssimo sangue. Lava-nos com Teu sangue, cobre-nos com Teu sangue, Senhor, que o Teu sangue seja para nós e nossa família no dia de hoje cobertura e proteção. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder de vosso sangue precioso, pedimos que seles agora cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo queira prejudicar a nós e nossos familiares. Com o poder do Teu sangue, Jesus, pedimos, sela toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo abaixo da terra, nos abismos do inferno, no mundo no qual hoje nos moveremos.
Com o poder do teu sangue, Jesus, pedimos que rompas agora toda interferência e ação do maligno nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos trabalhos. Pedimos, Senhor, que Tu envies ao nosso local de trabalho, a nossa casa, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do Teu sangue, Jesus, lacra a nossa casa e todos os que nela habitam. Fala o nome dos seus, que eu falo o nome dos meus. Lacra, Senhor, no dia de hoje, meu marido João Batista, os meus filhos Alice e Isaac, toda a minha família, toda a família do meu marido, cada um dos nossos familiares, nossas afilhadas, todos os nossos amigos, as pessoas que estão debaixo de nossa responsabilidade e autoridade, as pessoas que têm autoridade também sobre nós e todas as pessoas que o Senhor vai enviar à nossa casa, Senhor, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente Tu nos concede para o nosso sustento. Com o poder do Teu sangue, Jesus, lacra agora terra, porta, janela, objetos, paredes, pisos, o ar que nós respiramos. E na fé, Jesus, nós colocamos um círculo do Teu sangue ao redor de cada um dos nossos familiares. Com o poder do Teu sangue, Jesus, lacra os lugares onde nós e nossos familiares vamos estar nesse dia, as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do Teu sangue, Jesus, lacra o nosso trabalho material e espiritual, os negócios da nossa família, os veículos, as estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, Jesus, lacra atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que a Tua paz e o Teu coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. E queremos pedir já a São Miguel Arcanjo que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio. Entregamos a São Miguel todas as nossas intenções no início dessa manhã, todas as pessoas, todos os nomes que estão nessa lista, cada pessoa que tem alguma enfermidade, que tem alguma dificuldade física, psíquica, emocional, espiritual, nós entregamos agora diante do Senhor, entregamos os casamentos em crise, os relacionamentos que estão em crise, entregamos aquelas pessoas que têm buscado também um relacionamento e não têm encontrado, entregamos pessoas aqui que estão com depressão, com ansiedade, sofrendo com crises de pânico. Entregamos também nessa lista de intenções cada situação de conversão que é pedida, cada situação de libertação de vícios, de medos, de traumas, de cura de traumas, de coisas que têm prendido tantas pessoas no passado, prendido emocionalmente e psicologicamente também. Entregamos cada pessoa dessa lista que tem desejo de suicídio, cada pessoa das tuas listas, cada pessoa que está colocando agora, né? Cada pessoa que você está colocando. Entrega agora a São Miguel, vai falando o nome das pessoas que você quer rezar, né? As situações, as circunstâncias. São Miguel, nós te pedimos agora que Tu acolha a nossa oração e que Tu venha ao combate, que Tu venha em nosso favor. Nós pedimos, São Miguel Arcanjo, a Tua intervenção, a Tua intercessão, combate em nosso favor. Combate em favor das famílias que querem gerar vida e não conseguem, tantas mulheres que não conseguem engravidar, nós colocamos essas mulheres agora diante de Ti, São Miguel Arcanjo, colocamos diante de Ti também, São Miguel, cada um dos medos, temores, aquela lista que a gente fez dos medos que tem nos paralisado, que tem paralisado a nossa história, nós colocamos tudo isso, São Miguel, agora nas Tuas mãos e pedimos que Tu venha em nosso socorro, também livrando tantas mulheres da desconfiança do marido, com medo de serem traídas, com medo dos maridos não serem fiéis. Nós colocamos essa realidade também aos Teus pés, São Miguel, tantas realidades de depressão, São Miguel, tudo nós colocamos agora diante de Ti, clamamos a Tua intervenção, o Teu socorro. Colocamos as pessoas doentes com o Covid, colocamos as pessoas que tiveram seus negócios tão prejudicados nesse momento. Colocamos todas as realidades, São Miguel, do nosso coração, as nossas intenções mais íntimas, tudo nós colocamos agora debaixo dos Teus pés. Pedimos, São Miguel, que Tu venha em nosso socorro.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nós vamos pedir também à Virgem Maria que venha interceder por nós, rogar por nós em todas as situações de dificuldade que também nós temos vivido. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, meus irmãos. Vou tomar mais um golinho do meu café, que já deve estar friozinho. Deu para esse café já. Olha só, a gente estava aqui rezando e eu lembrei, amanhã talvez eu traga isso para vocês. Quem quiser pesquisar também hoje, nós temos relatado 2 relatos, né? E nós temos lá na Itália, que é na mesma diocese, inclusive, se eu não me engano, na mesma cidade que Padre Pio morava ou nasceu, que tem o Santuário de São Miguel Arcanjo, aquele santuário que a Bruna testemunhou. Lá no Santuário de São Miguel tem uma marca da pegada de São Miguel Arcanjo. Tem a marca do pé de São Miguel Arcanjo que ficou marcado de uma aparição de São Miguel Arcanjo, que ele colocou os pés dele lá. E tem na pedra, tem uma pedra, se vocês procurarem depois, é procurar ali no Google, colocar a pegada de São Miguel Arcanjo, né? A gente vai ler ali, amanhã eu posso trazer também esse relato para vocês, sobre essa pegada de São Miguel. Ele deixa uma marca, né? Ele vem em favor, né? A gente tem 2 relatos, assim, que ele aparece para defender a cidade de invasores inimigos, e outro que tem uma peste assolando, né? Tem uma peste assolando, e da mesma forma como a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia, né? Existia aquela peste e muitas pessoas morrendo, e São Miguel aparece também e deixa a sua marca, né? Deixa a marca da pegada dele. E daí tem aquela, procura ali no Google, gente, é muito legal de ver o pezinho de São Miguel Arcanjo. Tem lá o pezinho de São Miguel Arcanjo pra gente ver. E se a gente for no santuário, a gente pode ver ao vivo, né? Que Deus nos conceda essa graça, né? Já pensou a gente lá no santuário de São Miguel Arcanjo? Eu quero. E quando eu comecei a fazer essa lista, no dia que eu comecei a fazer, eu tava fazendo e terminei de fazer, né, a primeira parte, né, que vocês foram colocando mais nomes. Eu ainda recebo alguns nomes no direct, eu vou colocando tudo ali. E aí, eu tava rezando aqui nessa mesa, terminei de escrever, eu disse pra vocês que eu escrevi rezando esses nomes, né, a maior parte daquilo ali eu fiz tudo rezando, orando em línguas mesmo, entregando cada oração, cada nome, cada situação, cada circunstância, escrevendo e rezando, assim. Foi bem intenso, assim, né, esse trabalho todo, porque não foi só uma lista de nomes, né, o Senhor nos moveu só a escrever uma lista de nomes. E quando eu terminei a lista e coloquei aqui do meu ladinho e fechei os olhos para orar, eu vi a marca de São Miguel Arcanjo, do pé. Assim, eu vi aquele pé de São Miguel, sabe, em cima. E aí eu lembrei da história, né, eu até fui pesquisar, li de novo, li tudo, né. Só não anotei tudo para trazer certinho para vocês, mas a gente pode fazer isso outro dia, pode até ser amanhã, de repente. Mas essa marca do pé de São Miguel, né? Por isso que agora, durante a oração, eu pedi para São Miguel botar o pé dele, né? E deixar uma marca na nossa vida, né? A marca da intervenção dele, né? A marca de que ele veio e intercedeu.
de que ele nos defendeu, né? E por que que Deus permite isso, né? Por que que Deus permite, né? Permitiu que São Miguel fosse visto, que São Miguel aparecesse, né? Lá naquele lugar, naquela gruta, onde hoje é esse santuário de São Miguel Arcanjo. Por que que São Miguel apareceu ali, né? Por que que ele escolheu aquele lugar? Por que que Deus permitiu que ele se mostrasse para a humanidade, né? Justamente para a gente saber que existe essa força, né? Essa realidade espiritual e a força dos anjos de Deus, né? Que Deus não nos deixa sozinhos, né? Nós temos o nosso anjo da guarda todo dia conosco, né? O catecismo fala que quando a gente nasce, lá existe um anjo que é enviado por Deus, que vai cuidando de toda a nossa vida. Quantas vezes a gente esquece de rezar pro nosso anjo da guarda? Eu não esqueço, eu aprendi quando era pequena com a minha mãe, né? E até hoje eu sempre peço auxílio do meu anjo da guarda para um monte de coisas, né? Se a gente olhar para a vida de alguns santos, como por exemplo São Padre Pio, a gente vai ver essa intimidade que São Padre Pio tinha com o anjo da guarda dele. E Deus permitiu que São Miguel se mostrasse. Ó, aqui a Mari tá dizendo: lugar santo, tive a graça de pisar lá. Olha só que bênção, né? Que Deus nos conceda a todos essa graça. E olha só, por que que Deus se mostra assim? Porque Deus tá dizendo: eu tô contigo, eu venho em teu favor. Pede auxílio de São Miguel, né? São Miguel, nessa quaresma, se mostra de novo para nós um poderoso intercessor, um advogado, né? O príncipe da milícia celeste. Na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, a gente vê as maiores referências, inclusive a São Miguel Arcanjo, dizendo que contra certos inimigos, só quem pode nos defender é São Miguel, né? Então, que a gente não perca de vista isso, né? E São Miguel quer marcar a nossa vida, quer marcar essas intenções, né? Esses nomes, essas histórias. Quantas pessoas que estão ali que nem sabem que estão nessa lista, que não fazem ideia. E enquanto vocês iam me passando os nomes, né? Algumas pessoas passavam nomes de outras e depois essas outras pessoas vinham e passavam o nome também, e uma não sabia que a outra tinha colocado o nome da outra, sabe? Pessoas amigas, pessoas da mesma família, todo mundo colocando ali os nomes. Olha que linda essa intercessão, né? Olha que bênção. E quantas pessoas que estão nessa lista que nunca nem vão saber, né? Que o nome delas está ali, mas terão a sua vida marcada por essa pegada de São Miguel Arcanjo, pela intervenção de São Miguel, né? Esse pé de São Miguel, essa pegada que tá lá. O que é isso? É a intervenção divina, né? Através de São Miguel. É a intervenção divina. E essa intervenção divina quer marcar a nossa vida, quer marcar a nossa história, né? Não é um acaso, não é uma superstição, a gente tá fazendo aqui a quaresma, não, né? É graça de Deus. É graça da igreja, essa nossa oração em comunidade, clamando a São Miguel. Pisa aqui também, São Miguel. Pisa aqui também na vida dessa pessoa, pisa aqui também na minha história. Vem em socorro, faça cessar toda a maldição, faça cessar toda a peste, faça cessar a doença, a enfermidade, faça cessar a falta de fé aqui, né? Como é importante pra gente a gente ter essa dimensão espiritual de que Deus vem em nosso socorro e marca a nossa vida, amém? E eu quero pegar um versículozinho, 2 versículos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 e 20. Pra gente rapidamente, hoje eu juro que eu serei rápida. Vou fazer uma promessa que, olha, eu vou me puxar para cumprir. Pra gente pensar hoje, quando abri os meus olhos de manhã, o Senhor falou comigo com essa palavra. Você me lembrou essa palavra quando abri meus olhos. Lembra que semana passada eu falei, acho que foi semana passada, que eu falei sobre Paulo, que ele tá pregando lá em Listra e tem um homem aleijado, coxo de nascença, e esse homem olha para Paulo e fica apaixonado pela palavra, e Paulo vê que ele tem fé para ser curado, daí Paulo cura ele e ele dá um salto e sai correndo, lembra dessa palavra? E se põe a andar, lembra dessa palavra? Bom, esse trecho que eu vou falar agora é a continuação daquilo lá. Então Paulo realiza aquele milagre espantoso em nome de Jesus, aquela cura espantosa em Listra. E aí o que acontece? A multidão pensa que Paulo é um deus. Aí eles dizem assim, chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes. Eles são deuses em forma humana que estão aqui fazendo esse milagre. E aí Paulo começa a dizer, não, para, nós somos homens como vocês. Nós não somos deuses.
Nós estamos aqui trazendo, quero falar para vocês do Deus verdadeiro. Começa a falar de Jesus, começa a falar de Deus, que Deus é que move tudo, que Deus é que faz tudo. Deu o céu para eles, ó, as chuvas, os tempos férteis, ele fala e evangeliza eles. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldades que contiveram a multidão de sacrificar a eles queriam sacrificar a eles, olha só. Aí no versículo 19 diz assim: sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo, dando-o por morto. Arrastaram-no para fora da cidade. Versículo 20. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois continua. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as... Gente, vocês estão comigo? Estão comigo aí? Se estão comigo, me dá um certinho aí para eu saber que vocês estão comigo no Instagram. Acho que o pessoal do Facebook não caiu. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos, dizendo que era... Exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. E aí eles continuam falando, né? Ai, o que acontece, gente, que é tão fantástico que eu quero falar com vocês. Hoje pela manhã, quando eu abri meus olhos, eu lembrei disso. De Paulo apedrejado e dado como morto. E pensei também, a gente teve aqui, né, quem mora aqui em Capão, né, a gente teve, assim, esse temporal de madrugada, né, os meus filhos acordaram de madrugada, foi aquele susto, as crianças ainda ficaram um pouco com medo, sabe, principalmente a Alice ficou com muito medo quando passou aquele ciclone por aí, levantou tudo, ela tava com medo. E aí também o pai não tava em casa, que o pai foi viajar a trabalho, daí eles já estão tudo assim meio medrosinho, né, e aí começou aquele barulho todo, a gente passou horas da madrugada acordado, daí acalma as crianças, daí não sei o que, aí vamos dormir, aquela noite assim, me deu uma enxaqueca ontem depois da live de noite, tava assim com a minha cabeça latejando, sabe, a gente dormiu mais tarde do que costuma, tudo fora da rotina e tal, e aí hoje quando o telefone despertou às 5h30, eu pensei, meu Deus, e aí quando eu tô assim, né, eu dormi pouco, né? A cabeça cansada, tanta coisa, ontem foi um dia difícil. Aí na hora eu lembrei de Paulo, né? Paulo levantou e foi. Eu sempre lembro dessa palavra. E aí eu penso das vezes da minha vida, e daí quando eu saí do meu quarto, a minha casa é bem envidraçada, assim, quando eu saí do meu quarto, a casa tava inundada pela luz do sol, né? E aí, porque eu fiquei mais um pouquinho na cama, levantei da cama, já era umas 6 horas. E aí fui vendo todo o sol entrando assim na minha casa, fui vendo a graça de Deus do dia, né, que se levanta depois da tempestade, né, e fui pensando, Senhor, tudo passa, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e fiquei pensando, Senhor, o que é que nos faz levantar, né, o que nos faz levantar quando a gente caiu, né, a gente pega assim... Eu não sei como é que foi a tua noite, eu não sei como é que foi teu dia ontem, eu não sei como é que tá a circunstância que tu tá vivendo, se tempestades te alcançaram, se você foi dado como morto, apedrejado, porque às vezes é assim que a gente se sente. Às vezes as dificuldades se levantam de uma maneira e a gente tá fazendo o que tinha que fazer, a gente tá fazendo o que era certo. Paulo aqui não tá fazendo nada errado, ele tá falando do nome de Deus. E aí quando ele tá fazendo isso, é justamente uma oposição a forma de vida dele, a escolha dele de pregar o evangelho, é essa oposição que faz com que ele seja apedrejado e dado como morto. E eu fiquei me lembrando hoje, ali das 5h30 às 6 que eu fiquei na cama, de todas as vezes na minha história que eu me sentia assim, né, que parecia que não tinha mais saída, que eu pensava assim, meu Deus, tô morta, não tem como sair daqui. Não tem como reagir dessa circunstância, não tem como sair disso aqui, não existe mais como. Eu vou desistir,
Eu vou desistir de rezar, eu vou desistir dessa pessoa, eu vou desistir de lutar, eu vou desistir de seguir aqui onde Deus já tinha me mandado. E eu vou desistir por quê? Porque eu não consigo, eu me sinto morta. Quantas vezes a gente é ferido, apedrejado no lugar que a gente tá, né? A gente é apedrejado por palavras, a gente é apedrejado às vezes por circunstâncias, né? Que a oposição do inimigo se levanta na nossa vida. E eu fiquei pensando que Paulo era um soldado, né? Aqui ele é ex-soldado, né? Ele sabia como se defender. Paulo sabia como se defender. E em tantas outras circunstâncias na história de Paulo, a gente vai ver que ele apanha de tudo quanto é jeito, né? De vara, né? Acho que foi semana passada, não me lembro mais, gente, eu já tô perdida, mas ele levou varada, aqui ele é apedrejado, ele é açoitado, ele naufraga 3 vezes, cara, tudo, ele tem uma narrativa aqui, né? Ele tem um momento que ele conta isso, não me lembro onde é que é, não sei se é Romanos, enfim, não vem ao caso. Mas, olha só, ele passa por tudo isso, várias circunstâncias de não dá mais. E a gente não vê Paulo parar, né? A gente não vê Paulo parar. E por que Paulo não parava? Porque Paulo tinha uma meta. Ele sabia quem tinha chamado ele. E antes disso, né? Eu tava falando sobre outra coisa antes de falar da meta de Paulo. Eu quero falar o seguinte: ele era um soldado, ele era um ex-soldado, ele sabia como se defender em todas essas circunstâncias. Ele podia reagir, ele tinha sido treinado para a guerra. Ele era um homem de guerra. E a gente vê Paulo não reagir às pessoas. E isso é tão significativo porque a gente entende completamente por que ele vai falar naquela carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Que era uma luta que ele tinha empreendido a vida dele toda até encontrar Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele para. Lá tem uma virada de chave, ele perde a visão, né? Ele fica sem visão quando ele encontra com Jesus. E depois ele recobra a visão, só que ele enxerga o mundo por uma outra perspectiva, que é a partir de Jesus, a partir do Evangelho, a partir do Espírito Santo que agora veio sobre ele, da vida nova em Cristo, né? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Gente, se a gente olhar a vida de Paulo, é uma vida sensacional. Ele tinha um motor dentro dele, né? E ele via a vida com uma outra perspectiva. Então, ele parou de lutar contra as pessoas. Ele parou de pensar, cara, essas pessoas estão me apedrejando e eu vou reagir porque eu sei me defender. Não, ele não fez isso. Ele viveu toda a circunstância de ser apedrejado, de apanhar de vara, de ser açoitado. Tudo isso ele viveu. E o que ele fazia? Ele levantava e continuava seguindo em frente. Cara, olha o que esse homem faz. Ele é dado como morto. Gente, deve ter sido pedrada a valer, né? Para ser dado como morto. Os discípulos rodearam ele. E a palavra aqui fala que ele se levantou, né? Não fala que ele foi levantado. Fala que ele se levantou e entrou na cidade. Ele não foge da situação. Ele se levanta depois de ter sido dado como morto. Eles arrastam ele. Gente, isso aqui é terrível. Apedrejaram, dando por morto e o arrastaram para fora da cidade. Tipo, não tem mais jeito aqui. Paulo não tem mais jeito aqui, nem tenta. E o que acontece com ele? Se levanta e enfrenta a situação. E no dia seguinte, o que ele faz? Segue em frente. Segue em frente. Segue em frente. Então, o que eu queria trazer para nós hoje é que diante das circunstâncias que se levantam na nossa vida de apedrejamento, né? E a gente tem que saber sofrer pelas coisas certas, sabia? Que coisa maluca, né, o que eu vou falar, mas olha só. Quando Jesus encontra com Paulo lá no caminho, Paulo tá indo, né? No caminho, bem faceirinho, com as cartas, para perseguir os cristãos. E aí Jesus aparece no caminho para Paulo. Paulo faz o que? Cai do cavalo, né? Fica cego. E aí tem uma luz, né? E uma voz. E Jesus fala com Paulo, né? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O que isso quer dizer? Né? Aguilhão era um instrumento pontudo, como se fosse um espeto, né? E aí, recalcitrar contra o aguilhão é se lançar contra aquilo, né? Quando você tá... Eu
lendo sobre isso, né, a gente aprende assim que quando eles estavam tocando boa, eles usavam aquele instrumento ali. E se tu te lança contra, tu vai te machucar, né? Isso quer dizer o quê? É a insistência de sofrer pela coisa errada, de se lançar contra Deus e alcançar o sofrimento. Para de ser teimoso, Paulo. Para de teimar fazer o que tu não tem que fazer. Para de te lançar, tu vai te machucar, tu vai te ferir nesse caminho que tu tá indo. E ali, gente, Paulo para de sofrer pela coisa errada, que é a teimosia de se lançar contra Deus. E aqui, Paulo julga tudo, depois a gente vai ler, olha só que coisa mais linda. Lá na carta aos Filipenses ele diz assim, Paulo falando, na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Cara, olha o que é isso. Olha o que é isso. Esse homem para de se atirar contra Deus, a teimar de andar contra Deus. E passa, e ele sofreu, cara, ele sofreu pra caramba. Mas ele olhava pra tudo isso e dizia assim, ó, cara, tudo isso, todas essas coisas, eu julgo como perda. Diante da sublimidade que é conhecer a Jesus Cristo. O João colocou aqui, ó, se Jesus fosse gaúcho, diria, Paulo, para de dar murro em ponto de faca. Exatamente isso. Exatamente isso. Paulo foi teimoso. Ele estava se lançando para o sofrimento. Gente, quantas vezes a gente é teimoso assim? A gente fica dando murro em ponta de faca. A gente fica se lançando contra Deus, contra a vontade de Deus. Isso nos causa extremo sofrimento. Agora, quando a gente tem um encontro com Jesus e a nossa visão ela é transformada, vão acontecer situações de sofrimento? Claro que vão. Vai ter apedrejamento, vai ter varada, vai ter açoite, vai ter naufrágio, vai ter isso, vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso sim, né? Mas vai ter o quê? Conhecimento de Cristo e força para levantar e seguir em frente. Conhecimento de Cristo. Gente, tudo deve ser julgado como esterco perto do conhecimento de Cristo. A gente não entende isso. Eu não entendo isso. Eu não entendo. A gente é super apegado nas coisas desse mundo. A gente é super apegado nos nossos prazeres, nas nossas vontades. A gente é uma geração criada para satisfação e para o prazer. Eu acho que nós somos uma das gerações que mais foi criada para viver o prazer. A gente não entende ser apedrejado. A gente quer ser acariciado o tempo todo, satisfeito o tempo todo. A gente quer que Jesus passe a mão na nossa cabecinha e diga, ai, meu amorzinho, vem aqui, vou fazer a tua vontadezinha. Tu me conheceu, agora tu não vai sofrer mais, meu amor. Não é assim que a gente quer assim. Mas a vida não é isso. Não é isso. Se entregar completamente aos prazeres vai nos causar um sofrimento muito pior e muito terrível. E não vai nos deixar conhecer Jesus. Conhecer Jesus vale tudo. Conhecer Jesus vale tudo. Ter o conhecimento do Senhor vale tudo. É só isso que no fim nos importa. É só isso que no fim nos importa. Se nós não conhecemos a Jesus, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca. Paulo resistia a Cristo. Ele resistia a Cristo. Não, nós não podemos mais resistir a Cristo e a sua vontade. É preciso sim pedir que o Espírito Santo restaure a nossa visão, nos dê outra visão sobre a vida. É preciso sim andar. Olha só o que ele fala aqui. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição para a participação. Olha só, pela participação em seus sofrimentos. Ele queria sofrer com Cristo. Ele oferecia o seu sofrimento a Cristo para quê? Para também participar da glória da ressurreição. A gente não quer a cruz. A verdade é essa. A gente não quer oferecer sofrimento. A gente não quer o sofrimento. A gente quer que Deus anule o sofrimento da nossa vida. Não é assim que funciona. Não adianta querer rasgar páginas do Evangelho para não vivê-las. Existe cruz. Existe dificuldade, mas a gente tem que viver a dificuldade certa. A gente tem que sofrer do jeito certo, porque tem um jeito certo, tem um jeito errado de sofrer.
Tem um jeito de sofrer que é dando murro em ponta de faca, que é resistindo a Cristo e se machucando, porque a gente é teimoso, porque a gente é cabeça dura e quer fazer as coisas do nosso jeito. E tem um jeito certo, que é conhecendo a Jesus. Cada sofrimento, apedrejamento, varada, açoito, dificuldade, cada uma dessas coisas eu ofereço ao Senhor. Eu levanto e sigo em frente. Por quê? Paulo também fala isso. Olha só, ele fala que tudo aquilo que a gente faz por uma coroa incorruptível. Então ele diz assim: eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário. Olha o que ele está falando aqui. A gente não segue sem rumo. Não, Paulo sabia para onde ele estava indo. Ele sabia o que eu queria, o que ele queria. Ele fala: não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Não, mas me empenho em conquistá-la. Uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Ai, que coisa linda! Ah, eu amo Paulo. Olha que isso! Eu quero conquistar Cristo porque eu também já fui conquistado por ele. Gente, que amor é esse? Por isso que Paulo chama Jesus do bem-amado. Mas olha só, consciente de ainda não tê-lo conquistado, só procuro isto. Olha a meta. Prescindido do passado e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo rumo ao prêmio celeste. E a gente empaca na vida, meu povo. Não é assim? A gente empaca. A gente fica: agora não faço mais, não rezo mais, não vou mais buscar santidade, porque o que eu queria eu não recebi. Paulo tá dizendo o quê? O que Paulo tá dizendo? Olha aqui, o conhecimento de Cristo é a melhor coisa que tem. Tudo o resto é esterco perto disso. Mas olha só, eu preciso viver aqui. Eu preciso viver aqui nessa terra. Então, como que eu faço? Prescindido do passado, eu me atiro pra frente, buscando a Cristo. Buscando ser santo, buscando a perfeição. Eu sei que eu não cheguei nela, mas eu vou me empenhar para isso. Persigo o alvo rumo ao prêmio celeste. Nós não podemos esquecer que o nosso prêmio maior, ele é lá no céu. A gente esquece. Que Deus nos lembre. Que Deus nos lembre que vale a pena ser apedrejado. Vale. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. Vale. Essa é a vida, né? O que é pra gente levantar? Quanto tempo você leva pra levantar depois que a pedrada veio? A gente precisa ter, às vezes, uma reação mais rápida. A gente fica muito tempo deitado, paralisado, dado como morto. Uma semana, um mês, paradinho, dado como morto. A gente quer que os outros nos levantem, que nos levem para longe da cidade. Mas o que Paulo faz? Ele se levanta e ele entra na cidade. Nós temos que encarar a nossa vida de frente. Cada desafio, cada tarefa, cada circunstância, né? A gente levanta, às vezes, tão cansado. Às vezes a gente levanta já com o sentimento de não querer levantar, de não querer enfrentar a vida, não querer enfrentar as situações, as pessoas, as contas para pagar. A gente quer fugir, a gente é criancinha que quer fugir das tarefas, né? Agora que a gente tá com as crianças em casa, né, dando aula, o que acontece? Chega a hora de estudar, as crianças, eu não quero, né? Quero brincar, quero fazer outra coisa. É tão nosso. E isso é tão infantil, querer burlar e ter só o prazer. A gente precisa ser com Paulo. Levei uma... Gente do céu, essa semana foi difícil. Teve varado na segunda-feira, teve açoite na terça-feira, quarta-feira foi apedrejamento. Foi assim a tua semana? Pode ter sido. Quinta-feira, naufrágio. Talvez tenha sido. Agora, diante de cada circunstância, eu levanto, porque eu tenho um rumo. Eu tô dando golpes, mas não no ar. Eu tô perseguindo uma meta. Qual é a minha meta? Minha meta primeiro é o céu. Pois eu tô lutando. E a minha luta, ela é espiritual. E eu não vou sair, não vou me furtar da luta espiritual. Não vou parar de rezar por aquilo que eu já tenho me empenhado em oração. Pelo contrário, eu vou dar mais. E eu não vou fugir da cidade. Eu vou voltar e eu vou enfrentar situações de dificuldade. Eu não vou fugir. Paulo não fugiu, ele enfrentou. E Deus nos dá força para enfrentar. É o Espírito Santo que nos dá força para enfrentar. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, né? Da gente levantar e seguir em frente. E depois daquela cidade, Paulo foi para outra, e de batalha em batalha a gente vai vencendo e a gente vai se colocando no lugar onde Deus quer que a gente esteja, né? Não dando mais murro em ponta de faca.
mas com a certeza de que um Deus vivo, que se importa conosco, ele tá com a gente, né? E é por isso que a gente não fica procurando se defender ou lutar nas esferas humanas. Paulo podia, ele era um soldado, mas ele sacou. Lá quando ele ficou cego e voltou à visão, ele compreendeu contra quem ele lutava. Que o Senhor nos dê essa visão de parar de lutar contra as pessoas, de parar de recalcitrar contra o aguilhão, de parar de dar murro em ponto de faca, né? E a gente ser cheio da visão e da graça de Deus hoje. É que São Miguel rogue por nós, por essa graça. Quantos de nós ainda... A gente usa a expressão de cair do cavalo, né? Quantos de nós já caímos do cavalo? Quantos de nós ainda precisamos até cair do cavalo para ter essa transformação da nossa visão e do nosso comportamento? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que a gente tome a decisão hoje, né? De parar de dar murro em ponta de faca, né? E de seguir na meta, de conhecer Deus, de estar com o Senhor, cumprindo os nossos deveres, né? Cumprindo bem os nossos deveres, né? Entrando em todas as situações que a gente precisa fazer, dando o nosso melhor, né? Dando o nosso melhor. A gente precisa exalar o perfume de Cristo, né? Dê o seu melhor hoje no que você for fazer, né? Eu preciso dar o melhor hoje no que eu for fazer, das mínimas coisas, as maiores coisas, que a gente possa dar o melhor que a gente tem, né? Que a gente não se furte de entregar o nosso melhor para as pessoas, de entregar o sorriso, de entregar o nosso coração, de entregar os nossos braços no trabalho. E tudo que a gente fazer, tudo que a gente fizer, cada coisinha, oferecer a Jesus. Senhor, eu faço e faço como se fosse para ti. Senhor, como é difícil para mim hoje levantar e cumprir os meus deveres, mas eu ofereço isso, Senhor. Eu levanto e eu ofereço tudo isso, Senhor, porque eu quero estar contigo no céu, porque eu quero padecer contigo nas dificuldades, para conhecer contigo a ressurreição. Amém? Vamos pedir então a São Miguel Arcanjo que vem em nosso socorro. Vamos rezar nossa ladainha, nossa consagração para encerrar, porque a Jéssica fala demais, meu Deus. Vou tomar um golinho d'água, né? Nós vamos rezar nossa ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Só um pouquinho, gente, que deu problema aqui na transmissão do Face. Tenho que parar aqui. Infelizmente caiu. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade, vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos.
Amém. Vamos rezar a nossa consagração? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim própria, minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Deus seja louvado. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos enche de toda a força, de toda a unção, Senhor, para bem vivermos o nosso dia, bem cumprirmos a nossa missão, Senhor, para a gente estar de pé no dia de hoje, Senhor, e dar o nosso melhor em tudo aquilo que a gente precisa fazer, em tudo aquilo que Tu nos confiou. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus abençoe. A live das sentinelas, um pedacinho ficou salvo ontem, são 30 e poucos minutos aqui no meu perfil, que deu pane ontem nesse Instagram, que foi uma loucura. Quem quiser assistir, pode assistir ali, principalmente para as meninas, tá bem? Deus abençoe, meu povo, e até amanhã, às 7h30.